um áudio longo por aqui. Um dos episódios mais ouvidos desse podcast é o Tudo que Aprendi com Clarice Lispector, e o segundo agora ficou Tudo que Aprendi com Fernando Pessoa. Então eu tô encarando isso como um sinal aqui do universo para que a gente faça um episódio sobre tudo que eu aprendi com Guimarães Rosa, porque o Guimarães, ele habita numa situação um pouco complexa dentro da minha vida. Ele não vai. Eu não tenho um resumo. Eu não tenho uma lição moral. Eu não tenho aquela coisa que a gente tem ao finalizar todos os livros, que é fechar a obra e pensar assim, uau, quantas coisas isso aqui me ensinou. Lindo. Aí vai lá, sei lá, no Goodreads e dá nota. Eu nem tenho Goodreads, tá? Mas enfim, dá nota, ou no meu caso eu abro o Notion e faço as minhas considerações e escrevo um pouco sobre o que eu vi no livro. Não acontece isso pra mim, nem nos contos do Guimarães, tão pouco nos seus romances, porque o Guimarães, ele é como uma figura, como uma lembrança. Sabe aquela... Eu não sei se isso é muito doido, mas é a sensação que eu tenho, tá? Vamos construir aqui um ambiente sem julgamentos. Nós ouvimos e não julgamos. Eu gosto do Guimarães porque ele lembra em mim aquela sensação da infância, do aprendizado. E eu sou capaz de fechar os olhos e voltar em vários momentos da minha infância, mas tem um momento em específico que eu fecho os olhos e que eu consigo quase que sentir o cheiro, quase que pegar palpavelmente, através da imaginação, uma coisa muito doida, mas de estar na casa da minha avó e ter ali uns 6 anos e estar sentando na mesa da cozinha dela e comendo batata frita. Aquele momento na minha vida não tinha nada de especial, nada uau, mas essas acho que de tantos jantares ali, de tantos almoços ali, eu consigo ter aquela memória de uma maneira fresca. E é como se aquilo me acompanhasse. Como se a marca daqueles dias ao pé da mesa da minha avó fizessem sentido até na minha vida hoje, sabe? Muitas vezes eu sento numa cadeira e eu lembro da sensação de estar aprendendo a sentar naquela cadeira da sala de jantar dela. Que as minhas pernas nem encontravam com o chão ainda. E eu acho que o Guimarães, ele é essa sensação pra mim. Essa sensação de voltar, de ouvir a origem das coisas, de estar na origem dos dias. E eu não tenho isso de fechar uma obra dele e pensar numa moral da história. Pelo contrário, eu acho que a moral das histórias do Guimarães Rosa, elas acabam vindo durante a vida, durante a travessia. Muito clichê usar essa palavra, mas eu vejo muita gente falando assim, eu tô à margem de um rio e o Guimarães Rosa me leva para outra margem. Porque faz total sentido aqui com Primeiras Histórias, até com o Grande Sertão Veredas. Mas eu não sinto que o Guimarães me leva pro final da outra margem, pro outro lado do rio. Eu sinto que ele me conduz durante a travessia. E eu acho que a obra dele, por mais regionalista que seja, ela é extremamente universal, porque ela vai falar sobre dilemas humanos que a gente vive agora, em 2025, com as redes sociais, com a projeção dos nossos próprios mitos. Uma das maiores recorrências na obra dele é a questão do mito, da consciência mítica do real, da consciência do racional. Eu acho que descaracterizada, vamos dizer assim, ele vai falar sobre ilusões. Eu acho que pra mim, esse é o fenômeno Guimarães Rosa. As ilusões. As ilusões das mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Das mentiras que a gente escuta e faz de tudo para acreditar. Daquelas ilusões também do social. Então, assim, eu acredito que a felicidade está quando eu conseguir um emprego X. A felicidade está quando eu me casar. Quando eu tiver meus filhos. Quando eu me formar. Quando eu... Sabe? Quando a felicidade nunca chegou.
ela sempre está lá na frente. E a gente faz isso na vida, na carreira, com as pessoas. O universo moderno ele é projetado para que a gente pense assim, né? A gente também faz isso hoje com as redes sociais. Então, ser feliz e ter sucesso é ser como aquela blogueira que posta alguma coisa e a gente vê que os horários dela e a gente tem que viver aquela vida. Eu acho que é nesse tom de comparação e o Guimarães ele destrói essas certezas. Logo nos primeiros parágrafos, de todos, eu posso falar de uma maneira universal dentro da obra dele, do Grande Sertão, do Primeiras Histórias, de tudo. Porque através de histórias muito simples, através de uma linguagem extremamente complexa para nós, que somos leitores ávidos da gramática normativa, que a gente quer a vírgula no lugar da vírgula, né? Mas aqui o que ele constrói é uma linguagem tão nossa, tão real, uma linguagem falada, uma oralidade tão presente, que eu acho que passa ainda mais essa questão da memória, essa questão do pertencimento, dele estar com a gente. E aí, eu poderia falar de vários livros, mas eu queria falar especialmente da Terceira Margem do Rio, que é um conto, na verdade, do Primeiras Histórias, que é o nome do livro que leva esse conto, e do Grande Sertão Veredas, com muita calma. No Primeiras Histórias, em específico, A Terceira Margem do Rio é um dos mais famosos contos da literatura brasileira, né? Nem só do Guimarães, mas me pegava muito aquela ideia de um homem abandonar a família e ir para a margem de um rio. É essa a história. O plot é esse. Não tem nada uau. Não tem magos, bruxas, não tem nada, assim. É só um homem que resolve pegar um barquinho e ficar na margem de um rio. A família o chama, a família leva comida para ele, a família tenta protegê-lo mesmo que ele esteja dentro daquele rio, isso por si só já é muito metafórico, mas a ideia de alguém abandonar tudo para habitar numa margem, a gente olha e a gente fala, que cara maluco, por que ele se isola do mundo? Por que ele não aproveita a família que ele tem saudável e feliz? E eu acho que ler isso na contemporaneidade... Claro que essa não é isso aqui não é uma aula, tá, galera? É só impressões de uma professora leitora, mas não é uma aula. Eu queria que fosse de real, de como eu me sinto ali, sabe? Coisas que a gente nem fala em aula, né? Mas eu li aquilo agora, no final de 2024. Eu gosto de ler Guimarães nessas passagens, mas lendo agora me fez ter muita certeza de como a gente tem vivido dentro das redes sociais, de como nós todos, de alguma forma, estamos indo para a margem como aquele rapaz, como aquele homem, como aquele pai de família. A gente troca tudo hoje por um mundo que não tem lugar, as coisas na internet, não é que elas são reais ou irreais, elas não acontecem no plano físico, material. É um espaço que não é físico, entende? Então, é um lugar onde a gente pode estar fora do mundo. E eu acho que o Guimarães ele mostra esse essencial sempre à vista. E o principal é essa questão da lógica, da paciência de compreender a vida. E aí quando a gente chega no Grande Sertão Veredas, que ele realmente divide, né, a consciência do real, mítica, com a consciência do racional, através da metáfora ali do demônio, que, por favor, gente, não é essa coisa do demônio versus santos, Deus versus diabo. É uma coisa assim, do bem contra o mal, tá? É que, pronto, se escreve dessa forma, principalmente na época que o livro foi escrito, porque o catolicismo estava em vigor, mas aqui é aquele mesmo mito fáustico do Goethe, é o mesmo mito construído ali pelo Fernando Pessoa, sabe? É do bem versus o mal. E aí, nessa obra em específico, a gente acompanha, olha só que coisa mais simples. Um homem, o Riobaldo e o Diadorim, mas
principalmente o Riobaldo, contando a vida dele. Então ele tá ali, né, numa idade avançada, e ele vai contar pro interlocutor ali, durante 3 dias, sobre a vida dele. Metaforicamente também a regra do 3, né, mas ok. Aí é a infância, a juventude e a vida adulta. E aparentemente você vai falar, bom, tá, a gente vai acompanhar a história de um jagunço num sertão físico, né? O Rio São Francisco, por exemplo, ele existe aqui, existe no Brasil, né? É real esse espaço. Então a gente vai acompanhar essa história. E aí, durante a história, a gente vê as enormes perguntas que um cara comum é capaz de fazer, que são... Quando eu digo um cara comum, é um personagem dentro de um livro representando toda a nossa cultura e todas as questões universais mesmo. As coisas que ele quer saber entre o bem e o mal, entre a alegria e a vida, entre o amor e o ódio, entre a dor e o prazer, são questões universais. E aí não importa se você vive numa cidade grande, ou numa vila, ou num sertão, mas importa se você vive no sertão interno. Importa como a sua vida é cheia de desafios e contradições. Então, o Riobaldo, ele nos lembra, assim, essa coisa do bem e do mal não sendo absolutos. Um mundo que hoje em dia, né, é tão polarizado, todo mundo sabe de tudo, que a cada segundo a gente tem respostas prontas, que a gente tem inteligência artificial, que a gente tem tanta coisa grande, pequena, milhões de seguidores, e as pessoas assim, a fama a todo custo, o dinheiro fácil, enfim, a gente vive num mundo que tudo é tão grandioso. E aí você para e vai ouvir a história de um homem jagunço, de um sertão. Olha o título da obra, né? Grande Sertão Veredas. Veredas são aqueles rios curtinhos, sabe? Não é curtinhos, é rios estreitos. Tem que colocar no Google para ver as fotos. As fotos não, naquele Maps do Google. Coloca para ver, assim, como é que são os rios ali em volta também do Rio São Francisco. É muito lindo. A gente tem um país muito bonito. E aí, quando a gente olha para o desenho aqui quase do nosso país, é muito engraçado pensar nas incertezas dentro de uma obra. E eu acho extremamente metafórico o nome dele, Riobaldo. Num livro que justamente vai falar muito sobre a travessia, né? Ou atravessar rios e atravessar coisas. Mas eu acho que é muito mais sobre essa... Tem uma frase logo no primeiro parágrafo aqui, ó. Eu vou abrir, pera. Eu acho lindo que ele vai falar assim, ó. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isso é o sertão. Uns querem que não seja. Que situado sertão é por os campos gerais, afora dentro, eles dizem. Fim de rumo, terras altas, demais de urucuía. Então, esse sertão que a gente imagina, né? Um sertão muito árido, muito seco, mas na verdade ele fala, os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho, enfim, cada um que quer a prova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. É muito mais sobre como nós estamos secos por dentro do interno, do que de fato esse sertão físico. Mas claro, aqui também é físico, o momento que o Guimarães escreve a obra é muito importante, ele ficou para lá, ele viveu essas travessias fisicamente, no plano do real, mas aqui é sobre o povo é dito no individual.
sobre os nossos dilemas universais num mundo tão grande que hoje a gente tem acesso tão fácil a outros países, a outros lugares. Eu tô falando fácil em termos de locomoção. A gente tem aviões, a gente tem, enfim, uma super modernidade, uma era uau, super contemporânea. A gente pode ver o outro lado do mundo através de um celular. Que coisa mais simples, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais longe de atravessar. Está cada vez mais longe de chegar em respostas, em ver, em olhar para os nossos mitos. A gente ainda está naquela ingenuidade da consciência mítica do real, uma coisa, gente, mito fáustico é muito antigo. Porque as minhas ilusões, os meus amores, a minha carreira. Eu tava vendo, olha, nada a ver, né? E claro que essas coisas eu não vou falar em aula nunca, mas... a gente vai ter uma leitura conjunta do Grande Sertão Veredas, e eu lá no Instagram eu vou soltar tudo no dia 18 de janeiro. A aula começa dia 1 de fevereiro e vai até 8 de março, mas pronto. Essas coisas eu não ia falar, não falei em aula, né? Mas eu tava vendo outro dia, assim, no TikTok, porque eu sou uma pessoa que está nas redes sociais, eu reclamo, mas, poxa, eu uso aquilo, uso de uma maneira muito, muito consciente até. Acho que ultimamente tô meio chata, porque eu só quero ver coisas que me ensinem, sabe? Eu quero estar num mundo ali que eu veja coisas úteis. Eu acho que antigamente, quando eu era mais jovem, eu ficava vendo a casa da fulana, a fulana que brigou com o ciclano. Eu tô nem aí mais pra isso, sabe? Eu quero beber a vida, e aquilo ali, o celular, ele tá me ajudando também a isso, mas pronto. Aí eu tava vendo, passando, né, inevitável, as pessoas falando sobre carência. E falando sobre carência no sentido das mulheres. Que as mulheres eram muito carentes, mais carentes que os homens na sociedade contemporânea, de não sei o que, de não sei o que lá. E era uma moça falando disso de uma maneira até filosófica, né? Não era assim qualquer pessoa fazendo uma fofoca, não. E eu parei pra ver. E ela tava falando assim, olha... a carência, ela se resolve não com a presença do outro, e sim com a sua autorreflexão sobre o vazio. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque assim, a gente busca respostas muito simples para coisas que são muito mais complexas. Veja só, se, por exemplo, a gente cresce se sentindo muito sozinha na vida, aí chega na vida adulta, a gente vai procurar preencher essa questão da solitude, vamos dizer assim, seja com amigos ou na vida profissional, então assim, eu vou gastar toda a minha energia nisso, enfim. E a gente faz isso. E aí a gente acha que, então, é mais simples preencher de uma maneira prática. Então, se eu estou carente aqui de um relacionamento amoroso, eu vou lá e encontro uma pessoa para me relacionar. E faz sentido, porque parece que 2 mais 2 é 4. Só que ela estava ali explicando num tom filosófico, sociológico, antropológico mesmo, hermenêutico, com o termo da palavra, certamente, né? Que se fosse esse o caso, então nós não veríamos pessoas casadas tão infelizes ou tão sozinhas. O ponto é uma projeção em algo excludente, algo que não existe. Eu acho que faz parte dessas ilusões que o Guimarães levanta no Grande Sertão Veredas. É tudo muito ilusório pensar que as coisas vão se resolver assim, 2 mais 2 é 4. A vida não é matemática. Então, a menina falando no vídeo, né? Você pode encontrar a melhor pessoa do mundo. Se você não encontrar primeiro as soluções para suas lacunas, nem a melhor pessoa do mundo vai preenchê-las. É como quando você toma água porque está com sede. Você pode comprar a melhor garrafa. Se você não tomar a água, você não vai matar a sua sede.
Então, esse fascínio pelas questões que o Guimarães tem dentro da exploração, da travessia do Rio Baldo, de cada paisagem do sertão, de encontrar um pouco com as nossas histórias ali, faz com que a leitura, eu acho uma pena, mas assim, a leitura de Grande Sertão Veredas, ela não é individual. Ela fala tanto sobre nós, que eu acho que o gostoso é o debate, é a troca, é o ver através de outras óticas, sabe? Uma coisa bem profunda sobre encontrar com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios amores e desamores ali dentro. Então, eu acho que o Guimarães, ele me deu ferramentas. Se eu pudesse falar assim, tudo que eu aprendi com Guimarães Rosa, seria a ter ferramentas para viver com mais atenção, com mais presença, com mais intensidade. Cada momento, cada peso na vida, cada significado. É como se fosse um mapa para eu começar a enxergar melhor os meus próprios caminhos. E aí a gente faz isso através do Rio Baldo, através de uma linguagem extremamente dilacerante, que exige toda a atenção. Gente, tem uma cena aqui, eu vou ter que abrir de novo. Olha, fala assim, o primeiro parágrafo da obra. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei e mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, tudo disso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade, daí vieram me chamar a causa de um bezerro branco, erroso, de olhos de nem ser, se viu. Olha o tom que eu tô lendo isso. E com máscara de cachorro me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiças, essa figura figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram era o demo. Povo Prascóvio mataram, dono dele nem sei quem for. A sensação que eu tenho lendo primeiro parágrafo, as primeiras 10 linhas do Grande Sertão Veredas, é como se eu tivesse sem fôlego. Por quê? Quando a gente mergulha num rio, a gente não respira lá embaixo. A narrativa disso aqui é de uma mente, é tão brilhante. O nome do personagem, gente, o nome é Riobaldo. Numa narrativa em que ele atravessa o Rio São Francisco. Não tem como uma pessoa sair normal disso aqui. A gente vai pensando assim, eu preciso explorar esse sertão, eu preciso explorar essas pessoas, eu preciso ver o que ele tem tanto para falar. Em 3 dias, contar a história da vida dele, eu preciso perder esses 3 dias da minha vida para ouvir o que esse cara tem para falar. Enfim, é um peso, é um significado muito grande. Ao mesmo tempo, eu acho também que é uma obra extremamente complexa de ser lida sozinha. Mas eu acredito que na nossa aula isso aqui vai ficar perfeito. A gente tem vários encontros. Vai ser do dia 1 de fevereiro até o dia 8 de março. E como o próprio Guimarães Rosa vai falar no final das contas, né? O que a vida quer da gente é coragem. Coragem, coragem, coragem. Porque aqui a gente consegue enxergar, através da dificuldade das palavras, a dificuldade que a gente tem de expressar o que se sente, de esmiuçar o que se quer. Eu vejo muito essa questão também aqui dentro da violência, da forma como o homem busca resolver grandes dilemas através da violência, de lidar. Eu acho que as piores cenas aqui, elas vão acontecer por essa falta de saber como lidar com as coisas. Com a mistura da consciência, sabe? Entre mito e real. Tem o interlocutor aqui, ele quase não participa, mas a história está sendo narrada para ele, né? E é importante lembrar que a história está sendo narrada como se fosse um momento presente. Então,
é ao passado que se fala, é do passado que se fala, mas com as dores do agora, porque já que nas próximas páginas do livro tem um diálogo muito engraçado que ele vai falar assim, sim, né, o demônio não existe, né? Mas então, aí acreditavam nisso, e aí eu me sentia assim, 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 e eu fazia isso. Mas do jeito que o Reobaldo vai narrar, ele tá buscando também uma aprovação, ele tá buscando também uma afirmação, né? Ó, não existe, né? Ele pergunta. Mesmo lá na frente, mesmo sabendo da besteira, da brincadeira, do mito, da questão mítica, vamos dizer assim. Então a dinâmica tá no mundo. O olhar pro que ele vê, pro que ele sente. Gente, é metáfora atrás de metáfora. Eu vou esmiuçar página por página disso aqui, quase. Não vai ter como, porque... e o vocabulário? Ai, o vocabulário do sertão jagunço, desse Brasil rural. Então, a gente vai pegar termos e explicar cada uma das palavras, os cenários e a construção. Isso aqui é aquelas coisas que a gente pausa a vida. Parece que ganha 10, sabe? Acho que quando a gente perde 1 hora com Guimarães, a gente ganha 10, sabe? Essa coisa de plus na vida, como se a gente estivesse jogando Pac-Man, a gente vai colecionando vidas, assim, pro resto dos dias. É uma coisa que durante as situações cotidianas, a gente vai lembrando das situações narradas e a gente vai falando, a arte imita a vida imita a arte mesmo, não tem pra onde fugir. Bom, é isso. Queria convidar também para que você fizesse a leitura coletiva com a gente e pronto, sugerir a leitura de Guimarães sem medo, sem essa coisa do sagrado, imaculado, essa coisa do dificultuoso, do impossível. Não é impossível, é sobre a gente. Isso aqui tudo está falando sobre a gente. Durante a narrativa, quando você sente dificuldade de ler, pensa que, primeiro, eu sugiro sempre fazer essa leitura em voz alta, porque eu acho que em voz alta você fala, sabe? E aí se aproxima ainda mais da oralidade aqui presente. Uma coisa muito óbvia, mas enfim, eu acho que isso é ótimo. E também convido que vocês leiam o prefácio da obra. Por mais que tenha spoiler, nada do que você lê, nada do que você souber sobre isso daqui vai te dar spoiler suficiente para você não ler. Não tem como. É surreal a construção, a forma como ele conduz a narrativa aqui pra gente parece até a lente de uma câmera, como se eu estivesse gravando a vida. Isso aqui é lindo. Um beijinho e até o próximo áudio longo.